E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes e nesse vídeo eu quero falar sobre qual é o propósito da lei. Por que Deus deu a lei? O que Deus pensou quando Ele deu a lei? Qual era o propósito? A minha salvação depende da minha obediência à lei de Deus, que seriam os 10 mandamentos. Na verdade, tem alguma coisa a mais por aí, mas se der tempo a gente vai falar aqui. Mas será que eu preciso obedecer os mandamentos? Será que a obediência aos mandamentos é um requisito para a minha salvação? Nós vamos falar sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse ser salvo pela sua obediência à lei, qual seria a necessidade de Cristo ter morrido? Se você pudesse obedecer um conjunto de regras, por que e ser salvo por isso e conseguir um mérito diante de Deus através da sua observância e obediência à lei? Por que Cristo veio e morreu? Por que Deus não salvaria então cada um de nós através da lei? Se nós fôssemos capazes de obedecer, por que Ele não nos salvou através da própria lei? Então nós vamos entender um pouquinho a respeito disso hoje aqui, tá? Romanos capítulo 5, versículo 13 diz assim: porque até a lei o pecado já estava no mundo. Olha só, até a lei o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. Veja o versículo 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Deixa eu explicar isso. A morte reinou desde Adão até Moisés. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus foi lá e colocou um princípio no coração deles, colocou lá uma lei no coração deles. Olha, tem uma árvore ali, não toque nela, que no dia que você tocar, não coma dela, o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Eva foi e comeu, Adão comeu, e o pecado entrou no coração deles. Eles morreram primeiro espiritualmente, e posteriormente eles morreram fisicamente. E a Bíblia diz no versículo 12 aqui, um versículo antes que eu li, diz assim: porque o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. E pelo pecado a morte passou por todos e todos pecaram. Por todos os homens e todos pecaram. Então o pecado entrou no mundo através de Adão. O pecado estava no mundo. Todo mundo que nasceu depois de Adão nasceu com uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos debaixo do pecado, com essa natureza maligna plantada dentro de nós. O pecado já estava no mundo. De Adão até Moisés, até a lei, né? Porque até a lei, diz aqui o versículo 13, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. Então Deus falou para Adão: não faça isso, se você fizer você vai morrer. Deus colocou uma lei lá, tal, vamos dizer assim, para explicar melhor. E Adão pecou. Depois que Adão pecou, Deus não falou mais nada, não colocou lei nenhuma mais, desde Adão até Moisés. Deus não deu lei nenhuma mais. Então, o homem pecava, era imoral, era injusto, era impuro e se achava justo, porque onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Onde não há lei, como que Deus pode cobrar algo que Ele não disse que é errado? Como que Deus pode te punir por algo que Ele não disse que é errado? Então Deus, se não tem uma placa de pare ali, eu posso passar com o meu carro direto, não tem problema. Mas se tem uma placa de pare, então se eu atravessar aquela placa, eu me torno um transgressor da lei, porque ali tem uma lei. Ali, por ter uma lei ali, se eu atravessar aquela rua, eu me torno um transgressor. Amém? Então, o propósito da lei era o quê? Deus queria mostrar para eles: olha, vocês não são bons.
vocês são impuros, vocês são corruptos, o coração de vocês é podre, é nojento, é isso, não há bondade dentro de vocês. Então Deus escreveu lá um conjunto de leis e Deus mostrou para eles, olha, tá vendo isso aqui? Aqui, ó, você não é tal, e colocou um monte de lei para mostrar para eles que eles não eram bons. A Bíblia diz lá no livro aqui de Romanos mesmo, capítulo 3, versículo 20, diz assim, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7 diz assim, contudo eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas a Bíblia diz, o que aconteceu quando Deus deu a lei? O versículo aqui 8 do capítulo 7 de Romanos diz assim, mas o pecado, aproveitando-se a ocasião pelo mandamento, provocou em mim toda sorte de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Você vê, Deus falou assim, a cobiça já estava no coração deles. Eles não eram bons, eles eram impuros, eles não eram justos, mas eles se achavam justos. Eles eram cobiçosos, mas eles não se achavam cobiçosos. Como que Deus poderia mostrar e provar para eles que eles eram cobiçosos? Colocando uma lei, falou, olha, tá vendo esse aqui, ó? Colocou um espelho na frente deles. Tá vendo? Vocês são cobiçosos. E Deus queria mostrar para eles que eles eram impuros. Mas o que aconteceu? Quando Deus deu a lei, a Bíblia diz que o pecado tomando por ocasião do mandamento gerou em mim toda sorte de cobiça, porque onde não há lei o pecado está morto. E aí o versículo aqui, versículo 5 diz assim, o que a lei do capítulo 7 mesmo de Romanos, diz assim, o que a lei gera no coração do ser humano? Porque quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões do pecado, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo de maneira que dávamos frutos para a morte. Então o que a lei fazia? Instigava o pecado. O pecado já estava no coração deles, mas eles se achavam justos. Quando Deus deu a lei, falou, olha, tá vendo aqui? Quando Deus falou assim, olha, tá vendo aquela tomada ali? Não toca nela, porque se você tocar lá, você vai sofrer consequência, você vai levar um choque e você vai morrer por causa disso. Aí sabe o que a lei fez no coração do ser humano? Ela instigou o pecado. Sabe o que o camarada pensou? Sabe o que eles pensaram? Que será que tem atrás daquela tomada? Deve ser muito bom o que está atrás daquela tomada. Ah, vamos lá. Sabe por quê? Porque a carne, a natureza pecaminosa, ela diz assim, aquilo que é proibido é mais gostoso. Então eles eram imorais, mas eles se achavam santos. E Deus falou, olha, não toca lá naquela tomada, só um exemplo. Eles, deve ser muito bom o que tem atrás daquela tomada. Então, a lei fez isso. Ela despertou aquele pecado que já estava no coração deles, mas eles não sabiam. Então, Deus pega a lei, que é um espelho, e coloca assim na frente deles. Fala assim, olha, tá vendo? A ideia de Deus era... Bom, vamos mais algumas passagens aqui e depois eu vou falar qual que era a ideia de Deus. Amém? Romanos capítulo 4, versículo 15 diz assim, porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Então, Deus queria expor a transgressão, o pecado deles, dando a lei, no caso. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Por que você acha que Jesus, no livro de João, capítulo 5, versículo 45, Jesus disse assim, olha, não penseis que eu vos acusarei diante do meu Pai. Quem vos acusa é Moisés, a quem vós tem depositado a vossa confiança. Por quê? Porque a lei, ela acusa o camarada. Ela mostra, a lei diz assim, olha, se você obedecer tudo, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ser curado, você vai ser justificado. Mas, se você desobedecer um mandamento, você será culpado por todos. E você será amaldiçoado, e por causa disso você vai ser doente, por causa disso você vai ser um miserável, e por fim, você vai morrer por causa disso. É isso que diz a lei. Então, qual era a ideia de Deus quando Deus deu a lei? Deus queria mostrar para eles que eles não eram bons. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram a lei que Deus deu para mostrar para eles que eles não eram bons e eles tentam chegar diante de Deus com a própria lei que Deus deu para provar para eles que eles eram impuros. E eles tentam se justificar diante de Deus com base na lei. Então, assim, mas o homem, você vê, olha esse versículo aqui, olha. Pois a lei veio para que o pecado abundasse, não para que a justiça abundasse, não para que você se pergasse a lei. Ó, algumas pessoas acham assim, não, você aceitou a Jesus, você tem que cumprir a lei agora. Você tem que cumprir a lei moral de Deus. Mas qual que foi o propósito da lei? A lei veio para que você, à medida que você olhasse para ela e visse a sua incapacidade de cumprir, você recorresse a Cristo, e falasse, Senhor, eu sou um imoral, eu sou um prostituto, eu sou um cobiçoso, eu não sou capaz de cumprir a lei. Por favor, me salva, porque eu não tenho capacidade. E talvez você ainda diz, não, pastor, mas nós temos que obedecer à lei. Querido, a lei, ela é perfeita, mas ela não aperfeiçoa ninguém. Ela é santa, mas ela não santifica ninguém. Entenda uma coisa, a lei exige simplesmente perfeição. Você não é capaz de cumprir toda a lei. Ah, pastor, eu sou capaz. Vamos ver se você é capaz? A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, que se você quiser se justificar diante de Deus com base na lei e você tropeçar em um só ponto, você será culpado por todos. Você viu? Você quer ser justificado diante de Deus com base na lei, mas se você tropeçar em um só ponto, você é culpado por todos. E você diz, pastor, mas eu não prostituo. Lembra a oração do fariseu e do publicano lá no templo? Eu jejuo, eu faço bondade, eu não sou prostituto igual esses homens. Mas a Bíblia diz que se você nunca mata, você nunca se prostitui, você nunca adultera, mas se você é orgulhoso, é como se você fosse um assassino. E quando você chega diante de Deus, Senhor, eu vim trazer a minha justiça diante de Ti, porque eu afirmo, eu sou justo, eu mereço a salvação. Deus vai dizer, você matou? Não, não matei. Você era um pedófilo? Não, não sou pedófilo. Você estava no crime? Não, não estava no crime. Bom, você é orgulhoso? Eu sou um pouco. Então você é um pedófilo, você é igual a um assassino, você é igual a uma prostituta, você é igual... Não tem diferença, porque se você tropeçar em um só ponto, você se torna culpado por todos. Então, o homem é incapaz de cumprir a lei. Nós somos incapazes de cumprirmos a lei. Porque
aquela coisa que é grande, que você julga, não, isso aqui é um pecadão, não, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas se você contou uma mentirinha, você quebrou toda a lei. Se você cometeu um pecadinho, um mínimo que você julga ser pecadinho, a Bíblia diz que se você tropeçar em um só ponto, você será culpado por todos. Se você é soberbo, arrogante, se você se irou um dia com uma pessoa, você não seria digno de ser salvo. Por quê? Porque você quebrou toda a lei. Com um só pecado, você quebra toda a lei. Em todos os seus anos de vida, se você cometer um só pecado, o juízo pela lei, você seria condenado à morte e eternamente, passar eternamente a sua eternidade no inferno. Você não é capaz de cumprir a lei. Deuteronômio capítulo 26, versículo 25, diz assim: e será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos, de cumprir todos esses mandamentos perante o nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Você vê, ele diz assim, olha, é essa justiça aqui pela lei, que eu tenho que cumprir todos os mandamentos. Não só alguns. Deuteronômio 28, eu preguei muitos anos errado esse versículo, mas Deuteronômio 28 diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, sereis abençoado, e o Senhor te abençoará sobre todas as nações da terra. Aí até o versículo 14 diz assim, ó, se você obedecer em tudo, se você fizer tudo, você tem que obedecer tudo. Aí você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser próspero, você vai ser justificado. Mas se você quebrar um só mandamento em toda a sua vida, você é réu do fogo do inferno. Olha só, e essa é a justiça da lei. E para você ver que você é incapaz mesmo de ser justificado diante de Deus, Jesus diz assim, olha, Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Que eram os escribas e os fariseus? Os escribas escreviam a palavra de Deus. E os fariseus, eles exigiam que o povo cumprissem a lei, só que eles eram hipócritas. Eles se achavam justos, eles achavam que a justiça deles, que eles eram capazes de ser salvos com base na lei de Moisés. Porém, é exatamente isso que eu disse. Não adianta eu falar assim, não, aquela coisa estrondosa, escabrosa, eu não faço. Mas essa coisinha pequenininha aqui não tem problema. E Jesus disse, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Aí ele justifica. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão, ele será réu do sinédrio. Mas aí Jesus falou assim, se você chamar o seu irmão simplesmente de tolo, você será réu do fogo do inferno. Talvez você já disse isso. Então, Jesus, ele vem assim e ele estreita mais. Moisés deu a lei, mas Jesus vem e estreita mais para que você veja assim, eu não sou capaz. Jesus disse, olha, se você, a lei diz que se você
se deitar lá com uma mulher que não é a sua, você comete adultério com ela. Mas eu, porém, vos digo que se você simplesmente olhar, você já cometeu adultério com ela. E aí Jesus vai estreitando. E ele está dizendo, olha, a justiça de vocês precisa ser maior do que a dos fariseus. O que ele estava querendo dizer, querido? Que nós teríamos que ser mais obedientes que os fariseus? Que nós deveríamos cumprir mais a lei que os escribas e tal? Não. Jesus estava querendo dizer, e no versículo 17, que antecede tudo isso que eu li agora, diz assim, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular a lei, mas para cumprir a lei. Aí ele diz, olha, eu não vou tirar nada da lei. Eu vou cumprir tudo. Sabe por quê? Porque você é incapaz de cumprir. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele nasceu com base na lei. Ele foi circuncidado pela lei. Tudo que Jesus fez, ele fez debaixo da lei. Ele veio cumprir a exigência da lei. Porque você não é capaz de cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu a lei no seu lugar. E ele assumiu a penalidade de morte que você não obedeceu, mas ele obedeceu toda a lei. Mas porque você não obedeceu a lei, ele assumiu a penalidade de morte que você deveria pagar. E ele assumiu, e ele morreu lá naquela cruz. Para quê? Para pagar aquilo que você não era capaz de pagar. Você não era capaz de obedecer a lei. Mas porque você não era capaz de obedecer a lei, Jesus veio e obedeceu no seu lugar. Ele assumiu o seu lugar. E você, pela lei, você deveria morrer por desobedecer a lei. Em uma pequena coisa, você seria réu de morte, você morreria e passaria a eternidade longe de Deus. E Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. Ele morreu segundo a lei. A lei não começa com o nascimento de Jesus. A lei não, a graça não começa com o nascimento de Jesus. Ela começa com a morte de Jesus. Ela iniciou com a morte de Jesus. A lei, o cumprimento da lei não é o nascimento de Jesus, é a morte de Jesus. E quando Jesus morreu, ele estava cumprindo a lei. Amém? E aquilo que você era incapaz de fazer, ele fez por você. E a Bíblia diz, tem um versículo que eu gosto muito, que está lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim. Vamos lá, versículo 4:1. Portanto, o que diremos do nosso pai Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, presta atenção nisso. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado favor, mas dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica quem? O ímpio. A sua fé é creditada como justiça. Olha, Paulo diz assim, ora, o salário daquele que trabalha não é considerado favor. Se eu fiz por merecer, então Deus é obrigado a me salvar. Porque aí não é um favor de Deus, porque eu tenho mérito. Se eu fiz por merecer, a salvação não seria uma dádiva, um presente de Deus. Seria um pagamento de dívida. Mas como eu não fiz por merecer, mas criei naquele que fez, a Bíblia diz, todavia aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Ele justifica quem? O santo. Ele veio buscar e salvar quem? O santo? Aquele que obedece todas as leis de Deus? Não. Ele veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido.
Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Ele justifica quem? O santo, o que obedeceu os mandamentos e agora merece ser salvo? Não, ele justifica o ímpio que crê. Amém? Não o ímpio, é o ímpio que não tem mérito nenhum nele, mas ele crê naquele que é justo, e porque ele creu naquele que é justo, ele se torna justo. Aquilo que você é incapaz de fazer por você mesmo, com base no seu bom comportamento, mudança de comportamento, e para tentar alcançar a sua salvação, para tentar pagar a sua salvação e merecer a sua salvação, aquilo que você é incapaz de fazer. Quando você crê em Jesus, que Ele fez por você, aquilo que você é incapaz de fazer, Ele te dá de graça. E olha só, o versículo 6 de Romanos capítulo 4, diz assim: assim também, Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente das obras. Como são felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas e cujos pecados são cancelados. Olha o versículo 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará os preços dos seus pecados. Sabe por quê? Sabe por que Deus não vai cobrar o seu pecado se você está em Cristo? Porque Ele já cobrou de Jesus. Jesus já pagou a sua dívida. Pare de tentar pagar, pare de tentar cumprir a lei para tentar merecer a sua salvação. Pare de tentar cumprir a lei para tentar resolver o seu problema com Deus. O homem não é capaz de resolver o seu problema com Deus, mas quando ele crê naquilo que Jesus fez, Jesus, a justiça dele, a justiça de Cristo entra na sua conta. Quando eu creio que Jesus morreu lá naquela cruz por mim, eu sou salvo por aquilo que ele fez e não por aquilo que eu faço. Talvez você diga, mas eu não acho justo eu não fazendo coisas justas, ser considerado justo diante de Deus. Ser considerado inocente diante de Deus. Ser considerado íntegro e sem pecado diante de Deus. Pois é. Você acha então que Jesus sendo santo, você acha justo ele assumir o seu pecado e perdoar todos os seus pecados e assumir o seu lugar de pecador? Você acha que foi justo Jesus assumir o seu lugar, morrer no seu lugar para te tornar justo e você ainda querer pagar porque você acha que não foi suficiente aquilo que ele fez? Você entende? Então, não é o que você fez ou o que você deixou de fazer, querido. E para encerrar, a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Pela obediência de Adão, eu me tornei um pecador. Não foi pela minha desobediência. Eu nasci pecador. Você nasceu pecador. E a Bíblia diz que pela obediência de um só homem, foi a sua, muitos se tornaram justos. Pela obediência de Cristo, eu sou salvo e me tornei justo. Ou seja, eu sou... O que é justificação? O que é se tornar justo? Escrevi aqui, olha, justificação é um termo legal que foi emprestado para os tribunais. Ele é o oposto de condenação. É um ato que declara a pessoa livre da culpa, torna justa, inocente e íntegra. Você chega diante do juiz e esse juiz diz para você, olha, eu não vejo nenhum erro em você, eu não vejo nenhum pecado em você. Por quê? Porque você já foi considerada justa. Por quê? Porque a graça foi de graça para você, mas para Jesus não foi de graça. Ele deu a vida dele para que você se tornasse justo.
e ainda você quer cumprir os mandamentos de Deus para tentar se sentir justo diante dele. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu tô falando demais, foi muito longo esse vídeo, mas cara, eu precisava explicar isso com mais detalhes. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito desse assunto e eu puder te ajudar, escreva aqui nos comentários desse vídeo que a gente vai estar respondendo, tá bom? É isso aí, se inscreva aqui no meu canal, Anderson Fernandes, e é isso aí, tá bom? É nóis.